Papo Mais. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast Papo Mais, uma produção CISP, a Central de Informações São Paulo. Aqui você confere tendências e reflexões sobre economia, mercado, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e o episódio de hoje, no mês do orgulho LGBTQIA+, é sobre como as organizações têm se posicionado no combate ao preconceito e à intolerância. Celebrado no dia 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, conquistou relevância sem igual desde o seu início, marcado pela rebelião de Stonewall em 1969, quando gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram a polícia de Nova York ao longo de 6 dias, em protestos pelas ações sistemáticas e humilhantes de policiais contra bares e restaurantes gays da cidade. Mais de 4 décadas se passaram desde a rebelião, e hoje a data tornou-se tão grande para o movimento da luta pelos direitos LGBTQIA+, que junho passou a ser conhecido como o mês do orgulho, palavra que melhor reflete o sentimento daqueles representados, ao invés da anteriormente utilizada visibilidade. Após muitos anos de constantes manifestações e luta por direitos civis tidos como básicos e comuns para pessoas heterossexuais e cisgênero, o movimento ganhou mais e mais adeptos e, por consequência, letras em sua sigla, se transformando em uma manifestação do orgulho de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e outros grupos de variações de sexualidade, representados pelo sinal de mais. Mesmo após diversas conquistas nos âmbitos civil e social, pessoas LGBTQIA+, ainda enfrentam diariamente desafios impostos pelo preconceito e principalmente a intolerância, promovidos por grupos que disseminam ódio ou por simples ignorância dos menos esclarecidos. Tais desafios são a principal barreira para que essas pessoas conquistem posições de alto nível hierárquico em organizações públicas e privadas e possam se sentir realmente representadas. Apenas para termos uma noção da gravidade da intolerância, segundo o levantamento do movimento Homofobia Mata, no Brasil, a cada 20 horas, uma pessoa LGBTQIA+, é morta apenas por ser quem é, alguém com uma sexualidade diferente da heteronormativa, considerada padrão. Neste cenário, a atuação das organizações como líderes e apoiadores de transformações sociais é mais que necessária, já que, segundo dados da pesquisa Global Trust Barometer, 61% da população global confia mais em organizações para liderar mudanças sociais e econômicas do que em governos ou ONGs, por exemplo. Assim, para tratar do tema desta edição, convidamos Adriano Zani, diretor de Engajamento e Comunicação com Empregados do grupo Trama Reputale e membro ativo da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERGE, para nos falar um pouco mais sobre a relevância da atuação das empresas na promoção da diversidade, inclusão e combate ao preconceito. Adriano, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Ana Paula, obrigado a CISP. É um prazer estar aqui com vocês participando desse podcast. Adriano, algumas pessoas têm a impressão de que as organizações se tornam ativas no tema apenas durante o mês do orgulho. Mas por que o período é tão importante para as ações das empresas no posicionamento contra o preconceito e a intolerância? Legal, vamos lá, né? Essa impressão geralmente ocorre, né? Porque eu acho que muitas organizações ainda acabam utilizando, né, as questões de diversidade e inclusão, principalmente aquelas voltadas ao universo LGBTQIA+, de uma maneira meramente publicitária ou marqueteira, né? Então, elas acabam desenvolvendo ações específicas em cima de datas comemorativas, de pontos de celebração que a gente tem ao longo do calendário. Mas a gente sempre fala que uma conversa sobre diversidade e inclusão, ela tem que ser um ciclo virtuoso de diálogos, né? É um assunto que nunca tem fim, nunca termina, e a gente vai reciclando conceitos à medida que a gente vai avançando nesse aspecto dentro das organizações. Porém, intensificar os diálogos, né, as conversas a respeito da diversidade e inclusão voltados aí ao universo LGBTQIA+, tem um porquê de serem feitas agora no mês de junho. É porque a data, né, de 28 de junho marca um movimento que ficou famoso mundialmente, né,
que o movimento LGBT chama até da revolta de Stonewall Inn, ocorrida em Nova York em 1969, portanto a gente está falando aí de mais de 52 anos atrás, onde existia um bar, né, na cidade de Nova York que era muito frequentado pela comunidade LGBTQIA+, da época. E esse bar, naquela oportunidade, a gente está falando de final da década de 1960, ele recebia muitas batidas policiais. As autoridades costumeiramente apareciam ali e prendiam, né, os homossexuais, gays, lésbicas, transexuais que frequentavam esse bar, uma vez que também as manifestações homoafetivas naquela oportunidade, né, não eram permitidas de serem realizadas publicamente, na rua. Mas, mesmo assim, né, por ordem, às vezes, da prefeitura, os policiais invadiam esse local, que era um local privado, e batiam, né, em alguns membros da comunidade LGBT, levavam esses membros presos, muitos tinham que pagar fiança para poderem sair da prisão, né? Então, foi no dia 28 de junho que houve um primeiro, vamos dizer assim, movimento contra esse tipo de ação da polícia, por parte dos membros da comunidade LGBTQIA+, de Nova York. Então, é por isso que junho ficou conhecido mundialmente como o mês do orgulho LGBTQIA+. E é nesse período que as empresas focam mais suas ações para chamar atenção também para essa data. Exatamente. Assim como nós temos como Dia da Consciência Negra no Brasil, que é celebrado em novembro, Dia Nacional das Pessoas com Deficiência e outras pautas identitárias, né, relativas aos grupos minoritários, em relação à comunidade LGBTQIA+, as organizações intensificam, né, suas campanhas, suas ações de endomarketing, seus diálogos, até seus processos, eu diria, de aculturamento, de educação, junto a seus públicos internos e externos nesse mês de junho. E é por isso também que a gente tem, né, uma das maiores paradas do orgulho LGBT mundiais, que é a parada aqui da cidade, né, da capital paulista, que é realizada tradicionalmente também no mês de junho, em função dessa data. Adriano, além das estratégias de comunicação e marketing, né, que você já falou, são conhecidas, ações afirmativas, aquelas de reforço da diversidade, representatividade, inclusão, são extremamente importantes. Quais seriam as mais relevantes, na sua opinião? E se você pode citar alguns exemplos, tanto de empresas brasileiras como de outras empresas que fazem negócio no Brasil? Bacana, boa pergunta. Eu acho que sempre para a gente discutir ação afirmativa, a gente tem que entender a diferença entre três conceitos básicos, que é diversidade, inclusão e equidade. Então, a diversidade, ela tem a ver com representatividade. Significa, basicamente, você acolher diversos representantes de diversos grupos societários dentro da sua organização e concebendo, né, englobando todas as questões ali de gênero, etnia, raça, cultura, gerações, religiosidade e assim por diante. Isso é diversidade. Inclusão é um termo complementar à diversidade, porque inclusão tem a ver com, de fato, você oportunizar caminhos para que todos esses grupos minoritários, né, todos esses conjuntos de diversidade possam exercer claramente seus papéis e suas funções dentro das organizações. E um terceiro termo é a questão da equidade. Eu sempre costumo citar esse exemplo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem alta, eu tenho mais de 1,90 m de altura. E aquela tradicional imagem, se eu for olhar por cima do muro, provavelmente eu, com a minha altura toda, eu consiga enxergar o que está de lado do muro sem precisar, por exemplo, de uma escada. Talvez pessoas que tenham 1,70 m precisam de uma escada e subir ali 2 ou 3 degraus nela para que elas consigam ter o mesmo campo de visão que eu tenho. E uma pessoa talvez de 1,60 m, 1,5 m, tenha que subir todos os degraus da escada, para que todos nós tenhamos o mesmo ponto de partida, todos nós tenhamos o mesmo campo de atuação e visão em relação a enxergar a sociedade, aquilo, vamos dizer na linguagem figurada que eu estou usando, estaria do outro lado do muro. Então, assim, não basta ser só uma empresa diversa, não basta só cumprir cota, não basta achar que por eu estar abrigando várias minorias, grupos identitários ali, eu já estou fazendo o meu papel. Eu tenho que oportunizar condições para que esses grupos tenham espaços de fala escutativa e, ao mesmo tempo, criar condições equânimes. Daí que vem o conceito de equidade, para que todo mundo tenha o mesmo potencial de se desenvolver. E, nesse sentido, a gente pode citar N organizações no Brasil
que já há algum tempo têm trabalhado a governança do tema, entre elas a Braskem, o Grupo Carrefour, a Natura, a IBM, a Ambev, né, a antiga Ambev, que agora é Embev, e várias outras organizações que já têm uma política de diversidade e inclusão muito bem alicerçada, inclusive com comitês e subcomitês trabalhando ali diariamente a respeito desses pilares. Interessante. Adriano, na sua experiência ao longo desses anos, essas ações estão mais concentradas nas grandes empresas ou você já vê movimentos em pequenas e médias empresas também? Bacana. Então, Ana Paula, geralmente esse movimento tem sido puxado mesmo pelas grandes organizações, né? Primeiro, porque do ponto de vista de estratégia de negócios, muitas delas já entenderam a diversidade dos seus quadros como um diferencial competitivo, capaz de agregar valor aos seus projetos, capaz de gerar um ambiente altamente estimulante às questões de inovação, porque a partir do momento que você mais agrega pessoas com perfis diferentes, bagagens, estudos, histórias de vidas diferentes, a tendência é que nós temos um grupo que vai ser mais criador de várias possibilidades de negócio. Então, é um movimento global, onde as grandes organizações realmente tomam a frente. Mas eu diria que da última década para cá, empresas familiares de médio porte, elas também já passaram a estudar o tema e implantar, mesmo que ainda sejam ações mais táticas, operacionais, como, por exemplo, levar uma palestra para os seus funcionários a respeito do tema de conscientização, ou trabalhar algumas campanhas em cima de datas comemorativas. Então, essas pequenas e médias organizações também já têm colocado ali os dois pés no assunto também. Adriano, mesmo com essas ações de posicionamento e afirmativas, ainda existem desafios culturais e nos direitos civis. Como você acredita que as organizações podem auxiliar no processo de transformação desses ambientes? Olha, eu acho que primeira coisa é educando, né? A gente sempre fala que esse é um assunto que deveria estar em pauta no campo das políticas públicas, não apenas no Brasil, no nosso país, mas no mundo todo. Porém, por questões políticas, ideológicas, nem sempre os assuntos de diversidade e inclusão são liderados e capitaneados pelas esferas públicas em alguns países. Então, eu sempre digo que cabe à iniciativa privada puxar a locomotiva, né, o fio condutor desse papel educacional. Porque, olha, todos nós temos os nossos preconceitos, os nossos vieses inconscientes, os nossos anseios, angústias, medos, receios em relação a esse tema. E a gente só consegue desmistificá-los e tratá-los a partir de informação, levando cultura, criando espaços abertos, onde dentro dessas organizações a gente tenha todas as vozes dissonantes em relação à pauta de diversidade e inclusão. Então, eu sempre falo que é um assunto de intersecção entre grupos. Não adianta eu só criar comitês para discutir, por exemplo, raças, etnias, LGBTs, PCDs, com pessoas que vivem aquilo na pele. Eu preciso incluir nesses comitês as outras pessoas que têm outros lugares de fala, que têm outras dúvidas, que tenham conceitos retrógrados, porque é colocando tudo isso na mesa que a gente dialoga e juntos a gente co-constrói um novo consenso a respeito daquele assunto, né? Então, acho que o caminho é realmente educacional e a gente não pode se esquecer, embora eu esteja falando de tudo esses avanços, conquistas que a gente tem apresentado nos últimos anos dentro e fora das organizações, que a gente ainda tem um país extremamente homofóbico, né? Existem estudos, né, de militância LGBT no país que comprovam efetivamente que somente em 2019 houve um assassinato de um LGBTQIA+, a cada 24 horas no nosso Brasil, né? É muito, né, Adriano? É É muita muito. coisa, Ana Paula, que resultou em 329 mortes, segundo a estatística mais recente do Grupo Gay da Bahia, que é um dos grupos mais atuantes em relação à causa. É uma pessoa morrendo por dia. Então, nós somos um dos países que mais mata, não só gays, lésbicas, mas principalmente também a população transexual, que é muito vulnerável, uma população marginalizada, né, socioeconomicamente desfavorecida, que está nas ruas o tempo inteiro. Então, a gente ainda tem muito campo para ampliar e avançar nessa questão. Temos muito que avançar, sem dúvida. Mas vamos mudar um pouco o foco, né? Teve alguma mudança e quais foram as mudanças positivas? Se é que você pode falar de Ai, alguma, e essas conquistas do Brasil ao longo dos últimos anos pela causa. Falar dessas mudanças positivas mesmo, eu queria que você comentasse um pouco disso.
E quais são as mais urgentes que ainda enfrentam resistência? Bacana, olha, lembrando lá que Stonewall aconteceu em 1969, né, final da década de 60, e as conquistas no nosso país, falando de Brasil, são muito recentes, são praticamente assim de 2005 para cá. 2005 nós tivemos no país a primeira adoção por um casal homoafetivo, né? Então a primeira vez que um casal homossexual conseguiu obter na justiça o direito de adotar uma criança e, com isso, constituir a sua família tão sonhada. A partir de 2008, nós também passamos a ter pelo SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, que a gente tem que tanto bater palma e glorificar, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Eles passaram a realizar a cirurgia de mudança de sexo para as populações transexuais, aquela cirurgia de redesignação, que vocês vão lembrar lá na década de 80 e 90, o caso da Roberta Close, que foi o mais emblemático, né? Mas de tantos outros transexuais femininos que tiveram que fazer cirurgia na Itália, na Tailândia, até hoje ainda é muito assim. Mas de 2008 para cá, o SUS já passa a desenvolver um acompanhamento psicológico, porque não é uma coisa que você faz da noite para o dia, né? Tem todo um passo a passo psicológico para seguir, medicamentoso, tratamento hormonal. Então, hoje em dia, a população trans é mais assistida já há 13 anos pelo SUS. Em 2011, nós tivemos a União Civil Homoafetiva reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, faz exatamente 10 anos que a gente está celebrando isso, que é o que alguns chamam aí de parceria civil, né, popularmente falando, que não é o casamento gay, né? Inclusive, muitas bancadas que eram contrárias a essa ideia da união civil homoafetiva usavam a pecha do casamento para criticar esse projeto de lei. O casamento era uma instituição religiosa, ele pertence às religiões. O que se discutiu no plano jurídico foi uma equiparação de direitos para que algumas relações homoafetivas esses casais pudessem ter os mesmos direitos do que uma relação heteroafetiva, em relação a patrimônio, a herança, a pensão, a plano de saúde. Então, há apenas 10 anos isso foi garantido aos homossexuais, né? Em 2017, também as populações transexuais passaram a ter aí um importante descomplicador de conseguirem mudar seu nome no RG e na certidão de nascimento para aquele nome correspondente ao sexo pelo qual a pessoa se reconhece. Antigamente isso era um parto. Você tinha que ir lá, pegar um advogado, entrar com um processo, juntar um monte de laudos psicológicos, médicos, para você simplesmente, por exemplo, mudar seu nome de João para Maria, sendo que há muito tempo você já tinha deixado de ser o João. Então, em 2017, o STF autorizou que isso passasse a ser feito nos poupa-tempo da vida, no julgado especial civil, de uma maneira menos burocrática. E eu acho que a última conquista importante foi em 2019, quando a gente teve a equiparação do crime de homofobia no nosso país, também pelo STF, ao crime de racismo. Então, um pouco antes da pandemia, essa lei foi, na verdade, não é lei, né? O STF formou jurisprudência. Então, hoje em dia, quem é vítima de algum crime, discriminação homofóbica, ele também pode entrar com um boletim de ocorrência, igual exemplo de crimes de raça, né? De etnia, e refazer valer os seus direitos, ter os seus direitos resguardados. Muito importante. E quais são ainda os mais urgentes que nós temos e que enfrentam resistência em nosso país e já deveriam, né, estar aí na pauta? Eu acho que onde a gente mais, infelizmente, ainda enfrenta resistência, eu acho que é em relação ao uso de alguns vieses inconscientes, né? Como eu disse lá atrás, todos nós temos nossos preconceitos que vêm de uma herança cultural, social, histórica até mesmo, em relação, por exemplo, às pautas das mulheres, dos negros e também em relação às pautas dos LGBTs. Então é importante assim que a gente entenda nos dias de hoje que isso não é um mimimi, isso não é vitimismo, que não existe, né? Como muita gente gosta de colocar, é uma necessidade de celebrar o dia do orgulho hétero, né? Porque vamos pensar, uma pessoa heterossexual, por N razões, ela não precisa se declarar heterossexual. E às vezes uma pessoa que é homossexual ou bissexual, parece que o tempo inteiro a sociedade cobre que ela se declare, quando não deveria ser assim. Porque a gente não deveria nem estar abordando esse tipo de coisa. A gente está falando de ser humano, que é tudo igual em sua essência, né? Então a gente está falando de respeito. E parece que toda vez que a gente ergue essa pauta, leva isso para discutir, muitas pessoas têm
tem esse contradiscurso, como a gente tem com relação às políticas de cota raciais e outras coisas aqui no nosso Brasil ainda, infelizmente. Então, a gente precisa combater esse preconceito reverso, que ele não existe, né? Não tem uma discriminação do homossexual em relação ao heterossexual. Há apenas um pedido dessas minorias para que os direitos sejam equiparados. Volto a dizer, a questão da equidade. No nosso país, quais são os fatores que mais contribuem para a cultura de intolerância e violência contra as pessoas LGBTQIA+. Eu acho que não só no nosso país, mas no mundo, né? Eu acho que a questão de um pensamento polarizante, né? Extremista. De uns anos para cá, a gente tem vestido muito essa carapuça no Brasil, né? Então é o norte versus o sul, o azul versus o vermelho, o preto versus o branco, e a gente precisa entender que entre o branco e o preto existem aí 200 tons de cinza, né? E entre o vermelho e o azul também existem outras opções de cor. Então, a gente, para que qualquer questão, acho que de diversidade e inclusão, a gente nunca pode polarizar, a gente nunca pode ser binário, ambivalente, né? Do tipo, é certo ou é errado, a gente sempre tem que ter um olhar de intersecção mesmo, eu me abrir para o outro, ao mesmo tempo do que o outro também está se abrindo para me ouvir e me entender. Eu acho que tem que ter esse viés de troca. Acho que por aí a gente faz um caminho bacana. Quais são os principais ganhos para as organizações que adotam um posicionamento a favor da diversidade e contra o preconceito, além de reconhecimento e da promoção de sua responsabilidade social? Olha, Dini, eu vou falar a verdade, viu, Ana Paula? Eu sou um pouco até crítico em relação a isso. Eu ainda acho que dentro dessa ótica neoliberal, capitalista que a gente vive, muitas organizações ainda entendem a diversidade pelo lado econômico, né? Porque vai me gerar valor agregado, vou inovar mais, vou vender mais e vou ter maior rentabilidade no meu negócio. Eu acho que isso é uma consequência, isso nunca pode ser a causa quando a tua organização deseja começar a tratar essas pautas de diversidade e inclusão. Eu acho que a primeira coisa é da gente construir um mundo mais intercultural mesmo. E eu não falo isso só em relação ao LGBT, eu falo isso em relação aos problemas dos refugiados que a gente tem visto na Europa, inclusive aqui também no Brasil, nas Américas. Eu falo isso em relação às pautas feministas, né, que a gente precisa interseccionar, porque a mulher não é uma coisa só, né? E eu não posso falar assim, nossa, eu estou guindando mulheres à posição de executivas no mercado de trabalho, olha como eu sou uma empresa bacana. Eu tenho que entender que antes de ser mulher existe ali um ser humano. Então, volto a dizer, o olhar tem que ser de ser humano para ser humano. E aí eu acho que para elas, para essas empresas que olham dessa forma, você realmente começa a ter ganhos no sentido de ter um melhor clima, de ter, vamos dizer, um ambiente mais acolhedor. A gente, nessa época de pandemia, tem grandes preocupações com questões de saúde mental, né? A gente tem falado muito disso dentro das organizações, dentro das empresas. Então, isso também é olhar para a saúde mental do indivíduo, porque um indivíduo que trabalha numa empresa onde ainda impera a misoginia, o machismo, a LGBTfobia, a discriminação em relação aos PCDs, certamente ele não se sente acolhido, ele não rende tudo aquilo que pode, ele vive uma vida que às vezes é muito diferente da vida que ele leva no seu plano pessoal. E aí eu posso falar de carteirinha, porque eu também já vivi isso em outras organizações, né? O quanto isso machuca para as pessoas, né? Elas não poderem ser elas mesmas e ter todas as suas expressões colocadas de uma maneira muito bacana, muito livre, muito espontânea. Isso trava o indivíduo, não é só para o trabalho, trava para a vida. Então, acho que as organizações têm que entender que o principal ganho é uma contribuição, um mundo melhor, um mundo mais empático, uma aldeia global mesmo, né? A gente fala tanto de globalização, mas que raio de aldeia global é essa se a gente segrega, continua segregando? Quer dizer, uma aldeia global só do ponto de vista de fazer negócios? Então, acho que a gente precisa entender que tudo está interconectado e a pandemia veio enfatizar isso, né? Deu um tapa na nossa cara e está nos mostrando isso até os dias de hoje. Então, acho que a gente precisa entender que diversidade e inclusão ajuda para efetivamente a gente ter essa aldeia global, tanto que a gente fala, né, no sentido de interconexão mesmo, de interculturalidade. Verdade, esse olhar global é extremamente importante.
Adriano, para encerrar o episódio de hoje, seguimos com a nossa sessão de ping-pong. De forma simples e direta, qual a sua opinião sobre programas de diversidade nas empresas? Necessários para ontem. Políticas de segurança pública de proteção de pessoas LGBTQIA+. Ainda falhamos no Brasil e em outros países. Precisamos melhorar muito. O chamado fenômeno do pink money. Oportunismo. De verdade, eu fiquei muito estarrecido quando agora, nessa semana, né, que antecedeu até a parada LGBT aqui de São Paulo, eu ainda vi muitas narrativas em comerciais publicitários oportunistas e colocadas de uma maneira, não pelo mal, mas sem uma consultoria embasada a respeito do tema. Acho que as marcas precisam refazer, às vezes, um pouco essa lição de casa e parar de pensar no money. Pensar mais no pink heart, vamos dizer assim. Verdade. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Foi um papo muito legal. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço, Ana Paula, e queria deixar vocês aí com uma reflexão, né? Que diferentes todos nós somos, o ser humano é diferente, graças a Deus a vida é assim, essa é a beleza da humanidade. Onde a gente tem que ser igual é no respeito, né? Então, se somos diferentes no jeito, temos que ser iguais sempre no respeito. E a gente só vai evoluir quando justamente essa questão, né? A gente deixar de tratar diversidade, inclusão do ponto de vista do marketing, a gente chegar também até o coração dos CEOs, dos diretores das empresas. Aí eu acho que a gente está caminhando bem. Recado mais do que dado. Obrigada. Encerramos mais um episódio do podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal ou siga nosso perfil no Spotify para acompanhar as próximas entrevistas. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradeço muito a sua participação e companhia. Até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.